Olá, a paz do Senhor a todos. Hoje vamos falar sobre as parábolas são verdadeiras obras-primas da comunicação de Jesus. Jesus ele usava elementos do dia a dia daquelas pessoas, sementes, redes, pesca, moedas e ovelhas para explicar conceitos espirituais profundos. A questão 3 das parábolas mais impactantes, cada uma com um foco diferente. A primeira, o semeador, Mateus capítulo 13, 3 a 23. Este é, no caso, uma das poucas parábolas que o próprio Jesus explicou detalhadamente. Dentro da história, o semeador espalha a semente em que cai em 4 tipos de solo: à beira do caminho, um solo rochoso, entre os espinhos e uma boa terra. O significado, o foco não é a semente, a palavra, mas o coração de quem ouve ela. Essa mensagem, ela nos desafia a avaliar o que tem sufocado nossa fé, como as preocupações da vida e o que nos impede de dar frutos. A segunda é o bom samaritano. Lucas 10, 25, se não me engano, 37 a 37. Esta parábola foi uma das respostas a uma pergunta técnica: quem é o meu próximo? Dentro desse contexto, os judeus e samaritanos eram inimigos religiosos e culturais. Quando Jesus coloca o samaritano como um herói que ajuda o homem ferido, enquanto os religiosos, sacerdotes e levitas passam direto. Ele quebra todo o preconceito da época. E foi uma lição ao próximo. Não é quem mora perto ou quem pensa como nós, mas qualquer pessoa que precise de ajuda. A fé se prova na prática da compaixão. E a terceira, a ovelha perdida. Lucas, capítulo 15, versículo 3 a 7. Uma das mais curtas, porém mais poderosas sobre o caráter de Deus. A história de um pastor tem 100 ovelhas, uma se perde e ele deixa as 99 no deserto e vai atrás de uma única até encontrá-la. E aqui, meus irmãos, a gente vê uma curiosidade dentro do contexto da época, que ele deixa as 99 sozinha, parecia um rico financeiro absurdo. Mas Jesus usa isso para mostrar que o reino de Deus não é sobre números ou estatísticas, mas sobre o valor individual de cada pessoa. Porque ele falava, porque ele falava em parábolas. Jesus não usava apenas para facilitar o entendimento. Em Mateus capítulo 13, 13, 10 e 17, ele explica o quê? Que as parábolas serviam como um filtro para para quem tinha um coração aberto. A história revela a verdade para quem era orgulhoso ou apenas curioso. A história permanecia apenas o quê? Como um conto comum. Então devemos sempre ler a Bíblia e pedir discernimento de cada versículo que a gente lê. E precisamos olhar com os olhos espirituais. Precisamos pedir ajuda ao Senhor, que Ele nos ajude a interpretar aqueles versículos que estão aqui dentro da Bíblia. Aqui, meus queridos irmãos, é fechado um livro normal. Aberto é a boca de Deus falando. E aqui o GPS para ir para o céu. Então, quando for ler a Bíblia, ao deitar, ao acordar, lembre-se sempre: Deus, me ajude a entender cada versículo que eu vou ler agora nesse momento. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando grandemente a sua casa, o seu trabalho, para que Deus possa cada vez mais você pedir com sabedoria, tá? Deus é contigo. Amém? Fique na paz.